Hoje vamos falar de proteção em vida, com o seguro de vida, mas não é o seguro de morte que vocês estão acostumados, é o seguro de vida. De que forma a gente trata esse produto, tá? O perfil ideal, tá, para a pessoa que faz mais sentido é para aquele cliente que está começando uma segunda idade. O que é a segunda idade? Vamos falar, a gente tem 3 idades na vida, né? A primeira idade a gente é criança, a segunda a gente está trabalhando e a terceira idade é a clássica, que todo mundo trabalha para chegar bem na terceira idade, perfeito? A primeira idade a gente é bancado, a segunda idade a gente começa a bancar a nossa própria vida. E nesse momento, quando a gente está começando a segunda idade, vocês concordam comigo que é um período de muito risco? E de que forma que a gente tem muito risco nesse período? É contra as fatalidades que a vida pode nos apresentar, como, sei lá, uma invalidez, um acidente de carro, né, que possa causar uma limitação de movimento, uma doença grave, que hoje em dia, infelizmente, está cada vez mais comum, uma internação prolongada no hospital por conta de uma bactéria, qualquer coisa que possa ocorrer. E nesse momento de segunda idade, você tem muito poder laboral, muito poder trabalhista, mas você não tem dinheiro guardado quase, porque você está começando a trabalhar. E justamente se você ficar afastado por um período alongado nesse tempo, seria muito prejudicial para a sua vida financeira. Então é justamente por esse aspecto que esse cliente de começo de segunda idade, começando a montar a família, acabou de ter filho, que faz muito sentido ter um seguro de proteção em vida. E no fundo, é um seguro de vida onde existem produtos opcionais que agregam outros tipos de cobertura junto com a mortalidade tradicional que a gente conhece. Por exemplo, uma invalidez total, uma invalidez parcial, um seguro contra doenças. Não é contra doenças, né? Simplesmente ele te ressarce um valor caso você seja diagnosticado de uma doença, como câncer, infarto, AVC. Imagina, você tem que ficar, de repente, 6 meses afastado, 1 ano afastado, e tua renda acontece nesse período. Se é CLT, CPJ, muda um pouco, mas no final do dia, frente ao padrão de vida do cliente, às vezes precisa de um reforço financeiro, e é justamente uma cobertura como essa que pode amenizar a parte financeira, né? Obviamente que uma tragédia, uma fatalidade é sempre ruim, mas é muito pior quando não tem um conforto financeiro. Existe também uma cobertura para internação hospitalar, que te cobre dias internados no hospital, para casos de Covid, por exemplo. A gente acabou pagando bastante, o mercado acabou pagando bastante esse período de Covid, né? Existem coberturas para proteção afastado em casa, por exemplo, que seria o DIT, que algumas pessoas já conhecem também. Ou seja, todos esses produtos eles servem justamente para proteger e blindar o que você ainda não construiu ou o pouco que você construiu. Às vezes o cara juntou 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais já, só que de repente, no momento de uma fragilidade física, por conta de uma fatalidade, ele pode consumir esse patrimônio em questão de 6 meses. A parte médica no Brasil é muito cara e por mais que o cara tenha um bom plano de saúde, muitas vezes, por vezes, esse plano não cobre tudo. E a gente, infelizmente, só vai descobrir se cobre ou não cobre na mesa de cirurgia. Porque, infelizmente, também nem todo mundo é médico, nem todo mundo tem capacidade técnica para entender as minúcias aí do plano de saúde. Então, em linhas gerais, esse produto serve justamente para proteger o período da segunda idade contra uma fatalidade, garantir que você chegue estável ou minimamente bem financeiramente numa terceira idade. De que forma ele faz isso? Justamente mantendo essa linearidade do crescimento financeiro e da proteção de renda. Ah, Pedro, mas eu fiz um seguro hoje e amanhã talvez não seja o suficiente, porque eu vou dobrar de salário, que eu vou subir de cargo. Perfeito. O seguro tem que ser revisitado a cada 1 ano, 2 anos, justamente para entender se esse perfil que você contratou ainda está válido, ou se precisa de um upgrade, ou precisa de um downgrade, ou se já não precisa de tanto. E é justamente esse nosso trabalho aqui no escritório. Analisar o perfil dos clientes, entender se ele é um cliente mais sucessório ou um cliente mais de proteção em vida e propor a solução ideal, tá? O trabalho não tem nada de prateleira, realmente ele é bem personificado e o trabalho aqui é realmente homem a homem, atendendo cliente a cliente para sanar essas dúvidas e propor a melhor solução. No próximo vídeo a gente vai falar de um tema um pouquinho mais complexo, que é a parte da sucessão empresarial. A gente se vê por lá. Um abraço.